Olá, amados, graça e paz. Aqui é a Catiane Lins, do Ministério Vida, e é uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Nós estamos estudando e meditando na primeira carta de Paulo a Timóteo. Nós vimos ontem o nosso primeiro capítulo e hoje é o capítulo 2. Nós vimos ontem que o apóstolo Paulo escreveu para Timóteo para combater falsos ensinos e encorajando Timóteo a permanecer na suficiência de Cristo Jesus, a permanecer nessa doutrina e a combater essas heresias, essas falsas doutrinas que estavam sendo disseminadas ali no meio da igreja. E aqui no capítulo 2 é um capítulo bem prático. O capítulo 2, o capítulo 3, nós veremos que são capítulos bem práticos, com conselhos bem práticos. Aqui no capítulo 2, o apóstolo Paulo vai falar como que os homens devem viver em relação às autoridades. Vai falar como que os homens, aqui na diferença, né, entre homens e mulheres, como que os homens devem viver e como que as mulheres devem viver. Nesse capítulo, o apóstolo Paulo faz uma declaração que é extraordinária e eu quero ler com vocês, que é o versículo 5 e 6. É nítido, amados, que o apóstolo Paulo o tempo todo enfatiza a suficiência de Cristo Jesus. Por isso que ele diz, ontem, no capítulo de ontem, ele falou isso: esta é essa doutrina que se vê no glorioso evangelho que me foi confiado. O evangelho do Deus bendito, que é a suficiência de Cristo Jesus. E nesses versículos ele declara isso e eu quero ler com vocês. Está escrito assim: pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. É interessante que ele fez essa declaração que existe um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, que é o homem Cristo Jesus, que se entregou por resgate de todos. Amados, nós vimos ontem que uma das heresias mais difundidas naquele tempo estava sendo o gnosticismo. E uma das coisas que era dita era que Jesus Cristo não tinha vindo, já naquela época. Pense, amados, hoje nós já vemos isso e eu fico um pouco perplexa, né? Naquela época existiram homens que caminharam com Jesus e que estavam vivos, no caso do apóstolo Pedro, por exemplo, o apóstolo João, eles caminharam com Jesus, estavam vivos, estavam pregando a mensagem e ainda assim existiam pessoas que não acreditavam que Jesus tinha vindo em carne. Não acreditavam que Jesus tinha vindo como homem. Diziam que ele tinha vindo apenas espiritualmente. Por isso que o apóstolo Paulo faz questão de declarar que existe um só mediador, quem? O homem Cristo Jesus. Sim, Jesus Cristo veio como homem. Ele faz questão de ensinar isso. Para quê? Para combater esse falso ensino que já estava sendo disseminado. Imagine se naquela época era disseminado, imaginem hoje, né? Por isso que a gente tem que cuidar com aquilo que nós ouvimos a respeito da palavra de Deus. E aí, nesse capítulo, ele dá alguns conselhos práticos ali nos versículos 1, 2, 3 e 4. Ele fala como que nós devemos nos comportar em relação às autoridades. E ele diz assim, eu vou ler com vocês, dos versículos 1 ao 4. Está escrito assim: antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade. Isso é bom e agradável perante Deus, o nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Ou seja, como que nós devemos nos comportar em relação a todos os homens, a todas as pessoas e em relação às autoridades? Devemos o quê? Fazer súplicas, orações, intercessões e ações de graças.
E isso é agradável a Deus e, em consequência, para que nós possamos ter o quê? Uma vida tranquila e pacífica, com piedade e dignidade. Amados, aqui já é um ensinamento para nós. Como que nós devemos nos portar como cristãos, orando pelas pessoas? Como que nós devemos nos portar em relação às autoridades? Orando pelas nossas autoridades. Orando, amados. Precisamos compreender que a nossa guerra não é uma guerra natural. Nós vivemos num reino espiritual. Nós fomos transportados do império das trevas para o reino da luz. Então existe o reino da luz e o reino das trevas. Como nós já vimos lá em Efésios, no capítulo 6, a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra potestades, espíritos malignos. E nós precisamos assumir isso, amados. Principalmente aí, nós aqui no Brasil, no tempo em que estamos vivendo, né? Um tempo de decisão. Muitas pessoas acham que é só política. Não é política, amados. É guerra espiritual, é batalha espiritual. E nós precisamos orar, clamar, interceder. Não é falando demais, mas é orando, é compreendendo que nós temos poder em Deus. É em Deus, é em Cristo Jesus. É o Senhor que pode intervir. É o Senhor que pode realizar coisas que nós nem imaginamos para que nós possamos levar uma vida tranquila e pacífica. Então, que nós possamos compreender isso. E ao invés de ficarmos discutindo aí, palavras ao vento, discutindo com todo mundo, nós possamos orar, clamar e interceder. Porque é assim que o cristão deve viver. E nesse capítulo o apóstolo Paulo também ensina como que os homens, olha que interessante. É interessante nós vermos, antes de eu ler esses versículos aqui, falando sobre os homens e as mulheres, é interessante nós analisarmos qual era a característica da sociedade daquela época, para que Paulo tenha escrito isso. Como que era a característica? Então, nós já vimos ontem que uma das heresias mais difundidas era o gnosticismo. E uma das características do gnosticismo são as especulações, os discursos. É muita falácia. Então, os homens, eles tinham muito dessa característica de se reunirem e ficarem discutindo assuntos, debatendo assuntos. Quem era o mais conhecedor, quem tinha mais conhecimento. Então eles ficavam ali discutindo e acabava que isso gerava o quê? Muitas brigas. Gerava ira ali no meio deles, porque um queria ser melhor que o outro, maior que o outro, falando das características da sociedade da cidade de Éfeso, que era a cidade que Timóteo estava pastoreando. E com relação às mulheres, qual era a característica das mulheres? Nós podemos ver que existiam basicamente 3 classes de mulheres: as judias, as gentias, que eram as mulheres gregas, e as mulheres que dedicavam a sua vida à deusa Ártemis, que eram as prostitutas cultuais. Então, as mulheres judias tinham a cultura judaica, que era a cultura do apóstolo Paulo. Vale a gente lembrar, amados, que o apóstolo Paulo era judeu. Ele mesmo fala a respeito dele, né? Judeu, circuncidado ao 8º dia, da tribo de Benjamim. Claro que glórias ao Senhor, ele foi escolhido, se converteu ao evangelho e pregou o evangelho a todos os gentios, ali na região onde ele viveu, e expandiu, e o evangelho se expandiu. Mas culturalmente falando, ele tinha uma criação judaica. Então existiam as mulheres judias, que tinha como característica ali principal, as mulheres ficavam mais quietas, tanto as mulheres judias quanto as gentias, as gregas. Elas não tinham muito poder de fala, de opinião na cultura, seja a cultura grega quanto a cultura judaica. No judaísmo, por exemplo, era muito enfatizado
a fertilidade da mulher como um sinal de que Deus estava com aquela mulher, né? Que Deus era com aquela mulher. Tanto que quando nós lemos no Antigo Testamento, mulheres que eram estéreis clamavam, choravam a Deus para que elas pudessem ter filhos. Por quê? Porque os filhos mostravam que aquela mulher realmente estava com Deus. Deus era com aquela mulher. Era algo da cultura judaica. A cultura grega, se nós analisarmos, a mulher não tinha voz ativa nenhuma. As mulheres que tinham uma certa influência eram exatamente as mulheres que se dedicavam nos templos pagãos de adoração a outros deuses. E como nós já vimos estudando a carta aos Efésios, em Éfeso existia o templo da deusa Ártemis. E essas mulheres, as prostitutas cultuais, eram aquelas que tinham uma certa voz ativa no local onde elas estavam ali. Por quê? Porque era uma deusa, ou seja, uma mulher. Então os pagãos, aqueles que adoravam a deusa Ártemis, era um estilo de sociedade matriarcal em que a mulher tinha essa voz ativa, aqueles que adoravam a deusa Ártemis. Então essa era a característica da sociedade. Daí vem o apóstolo Paulo e escreve assim, ali no versículo 8: quero, pois, que os homens orem em todo lugar levantando mãos santas, sem ira e sem discussões. Ou seja, os cristãos não vão agir como os pagãos, não vão se reunir para ficar discutindo. Os cristãos vão orar. Os cristãos não vão ser dominados pela ira e não vão se reunir para ficar discutindo. Amados, veja como é prático, é um ensino prático. Vocês não vão se amoldar ao mundo, vocês vão viver de uma maneira diferente. Daí ele vem e fala para as mulheres: da mesma forma eu quero que as mulheres se vistam modestamente, com decência, com discrição. Por quê? Porque as mulheres, principalmente as que adoravam a deusa Ártemis, viviam cheias de roupas, de joias, de ouro, mostrando o corpo. Aí o que ele fala? Eu quero que as mulheres se vistam modestamente, com decência, discrição, não se adornando com tranças, com ouro, nem com pérolas ou com roupas caras, mas com boas obras, como convém às mulheres que declaram adorar a Deus. Ou seja, não é aparência, para de se preocupar tanto com isso. Para de mostrar o teu corpo. Aplicações práticas. Aqui o apóstolo Paulo está sendo muito prático. Como que era a sociedade, como que vocês, como mulheres cristãs, precisam viver. Mas nós trazemos isso para os nossos dias, trazemos isso para a nossa vida. E aí ele continua, um texto que muitas vezes é tão debatido aqui, algumas pessoas utilizam esse texto para impedir as mulheres de ensinarem, mas quando nós compreendemos todo o contexto, toda a situação daquela sociedade, daí o apóstolo Paulo vem e diz assim: a mulher deve aprender em silêncio, com toda a sujeição. Não permito que a mulher ensine, nem que tenha autoridade sobre o homem, esteja, porém, em silêncio. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva, e Adão não foi enganado, mas a mulher, que tendo sido enganada, se tornou transgressora. Entretanto, a mulher será salva dando luz a filhos, se permanecer na fé, no amor e na santidade com bom senso. Parece que é uma escritura contraditória. Nossa, então a mulher só vai ser salva dando luz a filhos? Não, amados, não é isso. Que o apóstolo Paulo, nós precisamos entender, amados, estudar a Bíblia com entendimento. Então nós já vimos ali que nessa sociedade como que era a situação, tanto dos homens quanto das mulheres. E uma coisa que eu não falei antes, a mulher não tinha a liberdade à educação. Então muitas mulheres, a maioria delas, não sabiam ler, por exemplo. Elas não sabiam ler. Aí o apóstolo Paulo vem e diz assim, as mulheres aprendam em silêncio, com toda a sujeição. Não permito que a mulher ensine. Se o apóstolo Paulo não permitisse que nenhuma mulher ensinasse, ele não teria considerado Priscila como uma colaboradora do seu ministério. Porque Priscila, quando nós estudamos
Vemos em Atos, vemos quando o apóstolo Paulo cita a respeito de Priscila e Áquila, nós vemos que Priscila era uma mulher que tinha um chamado de mestre. Ela ensinava a palavra, ela sentou junto com Apolo para ensinar Apolo a respeito do Espírito Santo. Então não é que o apóstolo Paulo está dizendo, não, nenhuma mulher pode ensinar. O que ele está dizendo ali, olha, Timóteo, você vive numa sociedade em que as mulheres têm pouco entendimento. Muitas, a maioria nem sabe ler. Você vive numa cidade em que as mulheres estão se convertendo, mas elas precisam primeiro o quê? Elas primeiro precisam aprender muito bem a respeito do evangelho para depois ensinar alguém. É basicamente isso. A mulher, não é que a mulher não pode ensinar de jeito nenhum, mas naquela sociedade, naquele momento, as mulheres estavam se convertendo e elas não tinham, amados, o conhecimento necessário para ensinar. Assim como hoje, nem uma mulher ou um homem que seja neófito, ou seja, novo na fé, vai ensinar a palavra, pode, não estou dizendo que vai, pode correr o risco de se corromper no meio do caminho no ensino e acabar caindo no engano. É o que o apóstolo Paulo fala aqui sobre a mulher. Olha, por quê? Porque não foi Adão que foi enganado, foi Eva. Eva foi lá, ouviu a mensagem mentirosa de Satanás e convenceu Adão. É como se ele estivesse falando isso. Mas Adão também teve o seu erro, claro, em cair no engano. Mas, amados, entende que o apóstolo Paulo está dando um ensinamento pautado em que local, em que tempo em que aquela igreja estava inserida? Nós não podemos fazer desse ensino, alguns fazem desse versículo um versículo para proibir as mulheres de falarem. Não, aqui nós compreendemos o ensino prático que o apóstolo Paulo estava dando para os irmãos de Éfeso, para a sociedade na qual eles viviam. Tanto que todo mundo enfatiza nesses versículos, mas não enfatizam, por exemplo, no versículo 8. Os homens eu quero que orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem discussões. Ou seja, a atitude dos homens não pode ser de se reunir para ficar discutindo, para querer demonstrar quem sabe mais, quem é o mais poderoso, quem é o melhor. Não! Parem com isso. Homens, orem, levantem as mãos orando. Parem de se reunir para ficar discutindo e acabar se irando e pecando. É basicamente isso. Então, amados, é um ensino muito prático que o apóstolo Paulo traz. E essa parte, quando ele fala, entretanto, a mulher será salva dando luz a filhos, é uma questão cultural, é uma questão dizendo ali que se a mulher viver como ela foi chamada para viver, exercendo aquilo que Deus a chamou para viver, isso vai demonstrar que, de fato, ela é uma mulher cristã. De fato, ela está vivendo como uma mulher cristã. Não significa que a salvação da mulher está em dar filhos, amados. Né? Porque se fosse assim, tira a suficiência da obra de Cristo Jesus. Então, não é Cristo que salva, é se a mulher tiver filhos. Então, a gente precisa compreender o que o apóstolo Paulo está explicando aqui vivam de uma maneira que vocês glorifiquem a Deus. É basicamente isso. Homens, mulheres, vivam de uma maneira que vocês glorifiquem a Deus no meio dessa sociedade que está completamente corrompida. Nós podemos trazer esse ensinamento para nós hoje. Podemos trazer, homens, não se igualem ao mundo. Vivam como cristãos. Pare de entrar na roda dos escarnecedores, em discussões inúteis, mas levantem as suas mãos e orem. Mulheres, vistam-se decentemente. Não sejam como as mulheres pagãs no mundo. Nós podemos trazer esse ensinamento para nós. Mulheres, é mais sensato ficar de boca calada do que ficar falando. Isso também é um ensinamento para nós mulheres, que mulher gosta de falar, né?
Mulher gosta de falar, mas que as nossas palavras sejam sempre para edificação. Que as nossas palavras sejam para transmitir graça àqueles que ouvem. E não ficar falando. Senão é melhor realmente fazer o que o apóstolo Paulo falou. Aprender em silêncio e ficar calada. Porque se for para falar algo que não edifique, é melhor que nós fiquemos caladas. Então a gente precisa trazer isso para os nossos dias. Não ficar debatendo ali com a Bíblia. Ai, meu Deus, não. Eu trago esse ensinamento para mim, amados. Quando fala aqui que eu preciso aprender em silêncio, eu não vou ficar discutindo. Eu não vou ficar usando a minha boca para falar um monte. Ao invés de edificar, eu fico destruindo vidas. Então eu trago esse ensinamento para a prática. Prefiro aprender como em silêncio. Quando eu falo, é para edificar. Quando eu abrir a minha boca, sempre oro isso, Senhor, ajuda-me, para que quando eu abra a minha boca, seja para proferir palavras de edificação. Eu sei que o Senhor mesmo me deu um dom para falar, então que seja falando a tua palavra, a tua mensagem, proclamando palavras de vida, e não ficar falando palavras ao vento. Que nós possamos trazer esses ensinamentos para nós, amados, e que com a ajuda do Espírito Santo nós possamos colocar tudo isso em prática. Vamos orar? Pai, muito obrigada pela tua palavra. Obrigada porque o Senhor é o nosso Deus. Pai, obrigada por esses ensinamentos. Eu oro pela minha vida e pela vida dos meus irmãos, para que nós possamos aplicar esses ensinamentos no nosso dia a dia. Que o Senhor Espírito Santo nos ajude e nos conduza nisso. Que nós possamos viver sendo exemplos nesse mundo caótico, corrompido. Que nós possamos orar para que tenhamos uma vida tranquila, que possamos orar pelas autoridades, que possamos orar por todos os homens, que ao invés de deixarmos a nossa boca ser usada para proferir palavras destruidoras ou fofoca ou discussões inúteis, que nós possamos permitir, Pai, que a nossa boca seja um instrumento de graça, de salvação, de unção, não de manifestação de ira, de discussão, de contenda. Senhor, nos ajuda, Pai, a controlarmos mesmo a nossa língua, que nós possamos glorificar ao Senhor com os nossos lábios, Pai, em todo tempo, em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz de Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até segunda-feira.